queria falar um pouco sobre as complicações do acesso vascular, né? Esse é o tema da reunião de hoje, né? E tentar colocar um enfoque mais vascular em alguns termos vasculares para tentar deixar essa forma de falar e essa forma de atuar mais próxima do colega nefrologista, né? Então, só me apresentar, meu nome é Adriano Galhardo. Esse tema para a gente é apaixonante, né? A gente dedica a nossa vida a isso. Acho que o Thiago é testemunha viva disso e compartilha dessa paixão, né? Eu sou cirurgião vascular formado pela Santa Casa, com título especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e sou membro da Associação Americana de Acesso Vascular. Então, quando a gente pensa em complicações no acesso vascular para a hemodiálise, a gente tem que pensar também nas possibilidades de acesso vascular para a hemodiálise. Então, se a gente começa do básico, a gente vai pensar nas complicações relacionadas aos catéteres de curta permanência, por exemplo. Então, cada vez menos, ainda assim, a gente tem menos complicações comuns, como antigamente, que a gente fazia as punções às cegas, guiado pela anatomia, não ecoguiada, então a gente tinha pneumotórax, hemotórax. Então, para exemplificar, para contextualizar, eu vou trazer alguns exemplos de pacientes e complicações associadas a esses pacientes, por exemplo. Então, um paciente que, contextualizando o que a gente está vivendo hoje em dia, né, um paciente com diagnóstico de Covid-19, internação prolongada, ventilação mecânica, múltiplos acessos, e vem com esse histórico de falência de acesso vascular. Então, o paciente está em insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise. Então, a princípio, esse conceito de falência de acesso vem mudando muito, porque o termo falência, na verdade, está atrelado ao limite de possibilidades que você tem em termos de material e a expertise da equipe retaguarda de cirurgia vascular e nefrointervenção, que também e a experiência dessa equipe que está disponível naquele momento. Então, na verdade, cada vez menos a gente fala em falência de acesso e cada vez mais a gente fala em acesso complexo. Então, nesse caso, a gente tem um paciente com acesso complexo que, antigamente, nos acessos não ecoguiados, nos acessos às cegas, a gente tinha essas complicações, infelizmente, de hemotórax, pneumotórax, que hoje, aqui em Brasília, em todos os serviços que a gente atua, todos os acessos são ecoguiados. Não tem porquê esses acessos não serem ecoguiados. Hoje em dia, a Sociedade Americana de Ecografia e de Anestesiologia consideram o acesso ecoguiado como uma linha de cuidado gold standard, né, padrão ouro, para os pacientes nefrológicos e dos pacientes em medicina intensiva, né? Então, graças a Deus, cada vez mais essas imagens são imagens do passado, né? Mas também os catéteres de curta permanência estão relacionados, quando a gente pensa em complicações mecânicas, então disfunção do próprio catéter em si, disfunções mecânicas relacionadas à fratura do catéter. Então, a gente tem uma síndrome chamada de síndrome de Pinch-Off, que dependendo do local da punção desse catéter, você pode ter fratura desse catéter com embolização e tornando o catéter um corpo estranho em si, né? Como também complicações relacionadas à punção. Essa aqui é uma complicação que a gente teve na nossa época de atuação em São Paulo, que foi um pseudoneurisma de artéria torácica interna, de artéria mamária pós-punção. Então, o paciente foi admitido no pronto-socorro com um quadro de um hematoma, né, um abaulamento cervical importante, com desvio de traqueia, tendo sido realizada intubação, e o Doppler inicial mostrando um hematoma de grandes dimensões, né, mas sem fluxo ao Doppler, né? Na nossa investigação flebográfica e arteriográfica, a gente achou essa imagem aqui de um pseudoneurisma de artéria torácica interna sendo prontamente embolizada. Então, é uma complicação rara e normalmente associada à punção, né? Então, os catéteres de curta permanência, complicações normalmente relacionadas à punção. Aqui é uma imagem que a gente tentou entender como foi a punção desse colega, né? Então, a gente tem aqui uma pinça metálica, uma agulha e uma outra agulha direcionando ou imitando, né, o trígono no esternocleido. Então, o colega, literalmente, ele introduziu praticamente 100% da agulha para poder atingir a topografia da torácica interna. Então, é uma complicação possível, né? E sempre
lembrar que é importante ter uma equipe de vascular e endovascular de retaguarda parceira da equipe de nefrologia, que todas as pessoas que funcionam e passam catéter, lidam com pacientes complexos, vão ter complicações, e é importante ter uma equipe parceira do lado. Infelizmente, aqui mais uma outra complicação também relacionada a catéter de curta permanência, que foi a cateterização inadvertida da carótida comum. Então, a gente consegue ver aqui a bifurcação carotídea com o catéter implantado na bifurcação carotídea com direcionamento para a carótida comum, né? A gente consegue ver aqui o catéter CDL na carótida comum. A gente fez uma abordagem, como todos os nossos pacientes, um paciente acamado, em ambiente de terapia intensiva, com múltiplas comorbidades, onde uma cervicotomia acarretaria uma grande morbimortalidade para esse paciente. A gente fez uma abordagem endovascular, com sucesso técnico e menos invasivo para o paciente, né? Então, esse é um outro exemplo de uma complicação possível, né? Então, assim, o que a gente sabe é que o acesso ecoguiado, não só a punção ecoguiada, mas após a cateterização, a confirmação que o seu fio foi para o local correto, né? Chover no molhado, mas é o passo a passo, é aquele planejamento, né? Não sair do planejamento que nos evita cair em armadilhas como essa, né? Agora, infelizmente, uma vez dilatado, né, normalmente o dilatador ele é 1F, um French acima do catéter, né? Após a dilatação, infelizmente, chamar o colega vascular, chamar a equipe vascular de retaguarda. Então, assim, acho que todo mundo já viveu isso, né? A gente tem um colega nosso da nossa equipe que faz parte do Fogarty da Madrugada, que é uma página de humor em relação à vascular. Todo mundo já foi chamado e já viu aquele monte aquele sinal do Lorenzetti, né? Que é literalmente um monte de tentativas de punções, praticamente uma peneira ali na região do pescoço, da região femoral. Então, mais uma vez, o acesso ecoguiado hoje em dia é fundamental para evitar complicações. Já os catéteres de longa permanência, os permicates, né? A gente tem complicações imediatas. Então, por exemplo, uma imagem que chegou no nosso grupo é um paciente pós-implante de permicate. Normalmente, esses pacientes podem estar subdializados, com algum grau de uremia. Então, por mais que a punção seja sem intercorrências, o trajeto subcutâneo seja sem intercorrências, esse paciente ainda tem possibilidade de algum tipo de complicação imediata, como algum sangramento do subcutâneo, né? Esses pacientes evoluem de uma forma satisfatória, ou só com compressão, ou com ponto hemostático no ósseo do catéter, mas é também uma complicação possível. Mais uma contextualização, então, por exemplo, quantas vezes nós já nos deparamos com um paciente com doença renal crônica dialítica, uma troca recente de permicate ou com um implante recente de permicate, já com a primeira diálise com disfunção. Infelizmente, a gente já foi chamado algumas vezes em alguns serviços com esse histórico, né? Então, a primeira coisa que a gente lança a mão na propedêutica armada é uma radiografia de tórax, né? Então, por exemplo, essa imagem à esquerda, a gente consegue ver que o catéter, a ponta do catéter, literalmente ficou na verdade, provavelmente ficou na veia ásicos, né? Então, pacientes renais crônicos, múltiplos acessos, pode haver algum grau de trombose venosa central ou estenose venosa central, e o fio guia ir para o novo outflow, né? O outflow preferencial, que em muitos casos é a veia ásicos, né? Então, e essa radiografia da direita, a gente consegue ver uma extremidade do catéter na transição entre a veia iluminada e a veia cava superior, e o outro subiu, né? Foi praticamente para a veia iluminada subclávia direita, né? Infelizmente, em relação a catéter de longa permanência, o nosso modus operandi é sempre acesso ecoguiado com radioscopia, né? A passagem de um catéter de longa permanência sem o auxílio dessas duas ferramentas, a gente está falando do século passado, né? Então, agrega segurança ao paciente, agrega qualidade à assistência, né? Então, complicações como essa, complicações de disfunção, que poderiam ser resolvidas com essas duas estratégias, né? Mais uma contextualização, essa clássica, já falamos de catéter longa permanência com disfunção mecânica, né? Mas tem as complicações infecciosas associadas, né? Então, paciente doença renal crônica dialítica com catéter permicate,
iniciou uma dor local, dor no local do catéter, hiperemia, febre, aquela clássica tunelite, né? Então, assim, essa imagem da esquerda a gente consegue, e quem atua na linha de frente sabe que a qualidade do curativo desse catéter já expõe o que a gente vai encontrar, né? Então, a gente vê um catéter com um curativo mal feito, com o cuff praticamente exteriorizado, com uma tunelite importante, quando a gente faz a retirada e praticamente a drenagem de um abscesso, né? Então, uma complicação infecciosa que, infelizmente, a gente se depara, e a atuação dos técnicos de enfermagem, da enfermeira, do psicólogo, da assistente social, das clínicas de hemodiálise, dos hospitais, juntamente com o médico, cirurgião vascular, de nefrointervenção e com o nefrologista, é fundamental para rastrear, antecipar e prever perfis, né, de pacientes. Uma coisa importante é que o CADOC já argumenta que em pacientes com acessos complexos ou em falência de acesso, é possível esterilizar, passar um fio guia, esterilizar esse fio em região cervical, mais afastado dessa infecção, tratar essa infecção local ou essa infecção de corrente sanguínea associada ao catéter e, depois de tratado, exteriorizar, novamente passar esse permicate numa região mais afastada dessa tunelite. Então, em pacientes em falência de acesso, o CADOC já recomenda com algum grau de confiança nisso. Retornando para complicações mecânicas do acesso de longa permanência, vamos exemplificar um permicate com implantação há mais ou menos 6 meses, por exemplo. Então, ele evoluiu com disfunção mecânica, um baixo fluxo, tentada desobstrução com Aquilise, Tauroloc, vitamina C, sem sucesso, né? Então, muitas vezes, o que acontece é aquela bainha de fibrina que pode se alojar literalmente ocluindo o orifício do catéter ou aonde esse catéter está repousando, né? Então, infelizmente, nessas complicações mecânicas, muitas vezes a gente vai para troca do catéter. Quando essa bainha de fibrina é orificial, às vezes a gente tenta abrir com algum fio guia, tenta mobilizar essa região orificial, né? A gente consegue até ver essa bainha fibrótica aqui na ponta, né? Mas tem algumas estatísticas que mostram que até 50% das disfunções de catéteres que já estão há algum tempo no paciente são relacionadas a essa bainha de fibrina, ou essa bainha de fibrina pode estar repousando onde esse catéter está repousando. Então, aqui é uma radiografia, na verdade, uma flebografia, demonstrando que praticamente esse paciente tem 2 cavas, né? Então, ele fez 2 bainhas de fibrina, onde esse catéter era um dual split, onde cada ponta do catéter ficou praticamente em uma cava, né? Então, a disfunção do catéter se justificava. Hoje em dia, o que o CADOC e muitos guidelines orientam é a gente tentar quebrar essas bainhas fibróticas, essas traves na cava inferior, na cava superior, e muitas vezes a gente consegue resolver a disfunção sem trocar o catéter, quebrando literalmente esses corredores de fibrose, né? Então, é uma imagem bem interessante desses desafios que a gente enfrenta, né? Outra coisa muitas vezes o catéter não é de hemodiálise, o acesso não é para hemodiálise, é para diálise peritoneal, mas a complicação de um acesso não de hemodiálise, mas de diálise peritoneal, nos leva a ter que encarar ou ter que resolver ou implantar um catéter de hemodiálise de alta complexidade. Por exemplo, esse é um exemplo bem importante de uma paciente que a gente atendeu em São Paulo. Era o 6º pós-operatório de uma laparotomia exploradora por peritonite com toalete cavitário, secundária a uma infecção, uma complicação infecciosa e um catéter de Tinkoff, né? Essa paciente também já veio com história de acesso complexo e, literalmente, ela entrou no ônibus depois da orientação do colega da enfermaria no hospital que ela estava na Bahia, e veio e foi para São Paulo. Chegou para a gente no dia 7 de setembro em urgência dialítica, bem descompensada. Então, aqui até serve para a gente exemplificar o conceito de falência de acesso, né? Nada mais é do que um acesso complexo, e esse acesso passa a ser complexo dependendo do material que você tem. Então, nessa época, a gente não tinha alguns catéteres mais longos, né? Então, aqui à esquerda, a gente vê o eixo ilíaco femoral esquerdo da paciente
literalmente ocluído, só com a presença do catéter. Então, ela chegou com esse catéter, a gente fez uma flebografia, que a gente consegue ver uma veia ilíaca comum, já com a veia cava querendo aparecer aqui. Então, seria muito tranquilo a gente passar um fio-guia, tirar esse permicate que ela estava e passar um catéter mais longo, mas infelizmente a gente não tinha, era feriado, então só por ausência de material esse acesso já vira um acesso complexo. A gente vê aqui à direita que à direita também havia uma oclusão de ilíaca externa, apenas com uma ilíaca comum pérvia, né? Do canto superior esquerdo, a gente conseguiria ver uma flebografia do membro superior esquerdo com ausência de subclave, ausência de veia axilar. Punção da jugular direita, ausência, trombose jugular direita, refluxo contraste e uma jugular anterior calibrosa, fazendo outflow. Mais abaixo, uma flebografia com punção de veia femoral, confirmando a oclusão da ilíaca externa. Então, a complicação de um acesso de diálise peritoneal levando a um acesso complexo para hemodiálise, né? Então, a nossa alternativa foi puncionar uma veia, praticamente uma transição veia subclave, veia iluminada, havia uma trombose de veia cava superior, a gente conseguiu recanalizar com um acesso duplo, né? Tanto por via cervical quanto por via femoral, né? A gente só tinha um balão nesse diâmetro e nesse comprimento, porque só a presença do fio-guia não foi possível levar a ter torque suficiente, nem impulso suficiente para levar os materiais. A gente fez a angioplastia da veia cava superior com implante do permicate da paciente. Então, um caso bem interessante de acesso complexo por ausência de materiais, mas que por conta da expertise da equipe que estava lá foi um desfecho positivo, né? Então, a complicação de um catéter peritoneal levando a um acesso complexo para a hemodiálise. Então, muito... a mensagem que fica não é só trocar o acesso. Os acessos são limitados e, muitas vezes, aquele acesso é o acesso do paciente, né? Então, não é só resolver, vamos resolver isso e colocar outra via, né? E pensando em outro grande grupo de acesso para a hemodiálise, são as fístulas arteriovenosas, né? Que pensa em complicação de fístula arteriovenosa, a primeira coisa que me vem à mente, a principal complicação é a disfunção dessa fístula, né? Quer seja logo após a sua confecção, ou seja, a sua não maturação, quer seja a sua disfunção por uma estenose a médio e longo prazo, né? Então, o que a gente sabe hoje em relação à epidemiologia? Quando o nosso acesso falha, quer seja por falha de maturação ou por estenose, aumenta as causas de mortalidade precoce, aumentam nos nossos pacientes, né? E quando o nosso acesso falha, ou seja, quando ele é disfuncional, por exemplo, o decréscimo de 0,1 no KTV aumenta em 7% a nossa mortalidade. Então, a gente não só tem que ter um acesso, como ter um acesso de qualidade, né? Então, em relação à falha de maturação, nada mais é do que a falha do aumento de fluxo de sangue e aumento do diâmetro venoso que permite uma diálise de qualidade. Então, a gente tem guidelines e alguns trabalhos que mostram que até 60% das fístulas nativas não estão maturadas para diálise em 5 meses. E até 40% das fichas literalmente não maturam. Então, aqui cabe uma reflexão de uma equipe realmente dedicada à nefrointervenção, com mapeamento, com exame físico, com o Doppler intraoperatório, porque as coisas mudam da sua avaliação inicial primária de um paciente de consultório para o dia da cirurgia. São pacientes completamente diferentes. Então, você repetir o ultrassom, repetir o Doppler, fazer uma seleção de pacientes adequada para não ter índices como esse, né? De cada 10 fichas confeccionadas, 6 não maturam em 5 meses, e cada 10, 4 não maturam. Em relação à localidade, se assemelha muito aos pontos de estenose. Então, em fístulas nativas, no antebraço, o local de estenose mais comum, as lesões justa-anastomóticas com até 49% de incidência, né? Já nas fístulas braquiocefálicas, o local mais comum é o corpo da fístula, com 22%, e o arco cefálico com 55%. Isso em relação à braquiocefálica, né? Em fístulas braquiobasílicas superficializadas, normalmente o ponto de estenose é o swing point, né? Onde a veia basílica está entrando ali no cavo axilar, né? Então, aqui um exemplo de
complicação entre aspas, né? Não maturação, isso aqui é uma fístula braquiobasílica em alça nativa, né? Que não maturou, e a gente lançou mão para corrigir essa complicação de uma maturação assistida com sucesso. Aqui o aspecto pós-maturação, o paciente normalmente consegue utilizar a fístula no mesmo dia e no dia seguinte, né? Então, a gente veio acompanhando os colegas nessa empreitada, que a gente começou com 2 semanas, 1 semana, 3 dias. Hoje, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, a gente já libera para punção. Então, o arsenal que a gente tem hoje em relação à parte endovascular, e até mesmo a cirurgia aberta, que tem a sua indicação também, até para ajudar a gente nessa maturação assistida, né? Aqui, mais uma vez, lembrando só das fístulas com prótese, né? Onde o local mais comum de acometimento, de disfunção e de estenose é a anastomose venosa, com até 85%. Então, eu acho que até eu falando com o Tiago e com os outros membros, outros colegas nefrologistas aqui de Brasília, já ficou muito natural a gente conversando, falando que era uma fístula radiocefálica com estenose justa anastomose, faz sentido já para todo mundo. É uma fístula braquiocefálica com estenose de arco cefálico, é uma fístula com prótese, com estenose na anastomose venosa. Esses conceitos vasculares já não são conceitos vasculares mais, são conceitos de nefrointervenção, onde as equipes de nefrologia estão incluídas nesse pensamento e nesse diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma estenose na anastomose venosa de um paciente com uma fístula com prótese vai dar sinais antes da trombose, né? Antes realmente da trombose do acesso. Então, esse paciente vai ter pressão venosa alta na máquina, esse paciente vai ter um aumento do sangramento na pós-retirada da agulha, e isso tudo os colegas nefrologistas e as enfermeiras e os técnicos já nos passam com a qualidade que fazia falta antigamente. Então, foi um aprendizado em conjunto, né? Então, aqui só exemplos flebográficos e arteriográficos do que a gente está falando. A gente tem aqui uma fístula braquiocefálica, a gente quer ver a artéria braquial, a veia cefálica, e a gente consegue ver aqui 2 estenoses importantes na veia cefálica justa anastomose. Uma coisa interessante é que, normalmente, essas fístulas não trombosam por conta de tributárias venosas, né? Então, aqui a gente consegue ver uma tributária venosa. Aqui o aspecto pós-angioplastia. E outra coisa que a gente consegue comparar, primeiro é o ganho luminal, e segundo é que essa colateral, essa tributária, na verdade, venosa, ela some, porque o outflow, a resistência do caminho principal da veia cefálica melhorou. Então, não tem por que fazer esse caminho alternativo. Então, normalmente a gente vê isso. A gente angioplasta o paciente, faz a flebografia controle, e um dos critérios de sucesso é não contrastar mais essa via colateral, como está exemplificado aqui. Aqui é um outro exemplo. Aqui é o arco cefálico, a cefálica entrando na veia axilar. Essa região é uma região muito comum de estenose, e normalmente a gente lança a mão da angioplastia e da colocação do stent, porque essa região a gente tem peitoral maior, menor, deltoide, é o cíngulo do braço, né, a escápula, a articulação costocondral. Então, essa região ela sofre ações externas muito importantes, né? Então, é a região que normalmente a gente implanta o stent pós-angioplastia. É um conceito endovascular que os colegas já possuem também. Aqui uma fístula com prótese em alça no antebraço, muito parecida com aquela alça de basílica, só que agora com prótese, que normalmente a estenose é na anastomose venosa, como aqui é exemplificado, que a gente tanto pode lançar a mão da angioplastia com balão, mas normalmente também é um local que a gente põe stent por ser uma área de anastomose venosa, né? Então, normalmente a gente também lança a mão de stent nessa região. Então, essas complicações relacionadas à estenose da fístula são complicações importantíssimas que literalmente é o dia a dia da gente, né? Então, como o Tiago falou, infelizmente, nefrointervenção praticamente não existe cirurgia eletiva de resgate, né? Então, esse paciente está subdializado, esse paciente está piorando o risco, né, a mortalidade dele, e o que a gente sabe hoje em dia é que a trombose de um circuito de hemodiálise altera a mortalidade desse paciente. Então, a intervenção precoce é fundamental. Outra complicação associada
aos pacientes nefrológicos é a síndrome hipertensiva venosa, né? Então, muitas vezes, esse paciente já foi usuário de catéter, ele é assintomático, e logo após a confecção da fístula, como aqui está exemplificado, aqui o paciente ainda está com os pontos da confecção, ele evolui com edema importante do membro, dor, muitas vezes até hiperemia. Então, é o que a gente chama de unmasking síndrome, né? Essa síndrome está mascarada, ela está escondida lá. Ele tem aquela estenose central, muitas vezes até uma oclusão central, assintomático. Então, aquele volume de fluxo de sangue que a fístula impõe para aquele outflow venoso é o responsável por aquele limiar de compensação ser alterado, né? Então, nesse caso exemplificado, o paciente tinha uma oclusão de veia inominada direita, que foi realizada a angioplastia, e a melhora clínica do paciente pós-procedimento é muito significativa e precoce. Normalmente, no dia seguinte, em 2 dias, esse edema já regrediu bastante. Então, é uma complicação possível e normalmente relacionada a pacientes que já foram usuários de catéter por algum período. Tanto a gente já viu pacientes com usuários de catéter de longo prazo, como pouco tempo de utilização e realmente evoluindo com estenose venosa central, que é literalmente o calcanhar de Aquiles e o que está mais relacionado ao conceito mesmo de falência de acesso, né? Aqui um outro exemplo, esse aqui é um exemplo bem interessante, que na verdade foi uma paciente oncológica, mas que por descompensação oncológica da doença de base dela, ela precisou de hemodiálise, ficou muito tempo internada e evoluiu com uma síndrome paraneoplásica com oclusão total das veias iluminadas, das veias jugulares e da cava superior. Então, ela evoluiu com uma síndrome de veia cava aguda, que não é o que normalmente a gente vê nos nossos pacientes renais crônicos, né? Normalmente a gente vê uma síndrome de veia cava crônica, aquele paciente tem um edema de face, tem um edema de membros superiores, até algum grau de dispneia quando vai querendo dar uma descompensada, mas que normalmente a gente lida com ele sem uma descompensação grave, né? Infelizmente, essa paciente evoluiu com uma descompensação grave, inclusive com edema cerebral por não possibilidade de outflow venoso, e a gente conseguiu fazer um resgate com uma trombectomia das veias iluminadas, das veias jugulares e da veia cava superior. Então, essa é a imagem comparativa da paciente no pós-operatório praticamente imediato. A gente deixou ela na UTI já nessas condições. Então, é um exemplo também de uma complicação de um paciente com insuficiência renal aguda, mas que, por conta de uma cirurgia paraneoplástica, virou um paciente muito complexo, né? E, em relação às fístulas arteriovenosas, a gente também tem um outro grande inimigo, né, que são as infecções. Principalmente, a gente tem que pontuar que as infecções estão mais relacionadas às fístulas com prótese, mas que também podem ocorrer em fístulas nativas, né? Principalmente em locais que fazem funções com buttonhole. A gente sabe que o buttonhole é um local que pode incidir mais infecção. E, normalmente, a infecção vem de mãos dadas com a descompensação hemorrágica, né? Então, a infecção é a porta de entrada para uma ulceração e dessa ulceração uma ruptura, né? Então, aqui é um exemplo de um paciente com uma fístula braquioaxilar com prótese, né? Ele evoluiu com infecção da prótese, ulceração da prótese e sangramento importante. Depois do sangramento após compressivo, ele ficou com esse coágulo sentinela, né? E a nossa abordagem antigamente era literalmente retirar a prótese e desligar a fístula. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer um curso de antibiótico, reduzir essa infecção. Aqui à direita, a gente consegue ver a prótese com todas as funções. A gente consegue, muitas vezes, delimitar a região onde a infecção está mais importante, ressecar esse ponto de infecção e interpor uma prótese biológica, que é mais resistente à infecção. Então, nesse paciente, a gente conseguiu interpor uma prótese biológica e salvar o acesso dele, né? O CADOC já traz isso na última edição, se não me engano, um adendo de 2019, falando sobre essa possibilidade. O único cuidado é tentar sempre usar prótese biológica acelular e selecionar bem o paciente. Pacientes jovens com uma prótese biológica podem induzir uma rejeição maior no caso de transplante. Então, é uma carta para a gente estar no nosso arsenal, mas que tem que selecionar bem o nosso paciente.
Em relação às infecções, pode ocorrer também em pacientes com fístula nativa, como, por exemplo, essa fístula braquiocefálica, né? Então, a gente consegue ver aqui os sinais clássicos de hiperemia, até uma cianose, aqui está no exame físico, relatando para vocês, existia frêmito em toda essa região aqui abaulada. Então, na verdade, o que aconteceu com essa paciente foi uma infecção da fístula, da veia cefálica. Houve uma ruptura da veia cefálica, uma ruptura contida. Então, aqui era um pseudaneurisma infectado, que a gente conseguiu também tentar preservar essa fístula. Então, essa infecção estava muito localizada. Logo após a abertura aqui da fístula, a gente consegue ver o orifício da veia cefálica. Então, a veia cefálica estava rota. Então, a gente conseguiu corrigir aqui uma prótese biológica, também fazendo um arco fugindo dessa região desbridada, né? Então, essa paciente também a gente conseguiu preservar o acesso dela, apesar de uma infecção importante, né? Outras complicações associadas às fístulas arteriovenosas são os pseudaneurismas, né? Tanto em fístulas com prótese, quanto em fístulas nativas, né? Então, esse aqui é um caso interessante, que foi uma paciente que, pós-punção, formou esse abaulamento, né? Ele tem uma fístula com prótese em alça no antebraço, formou esse abaulamento na prótese de PTFE e logo em seguida evoluiu com trombose da fístula. Então, uniu as duas coisas, né? O pseudaneurisma mais a trombose. No nosso resgate, a gente percebeu que tinha uma estenose, como a gente sabe, mais comum na anastomose venosa, e a gente utilizou o stent revestido para corrigir a estenose na anastomose venosa e para corrigir o pseudaneurisma. Então, aqui é o pseudaneurisma drenado e aqui a malha do stent revestido recobrindo o orifício do pseudaneurisma. A gente vê que realmente foi uma abertura grande na punção, né? Provavelmente um acidente de punção que rasgou a prótese, né? Porque não tinha nenhum sinal de infecção. Mas, apesar disso, a gente mandou esse coágulo para a cultura, né? Então, a gente pensar em fechar essa prótese não seria a melhor indicação pelo risco de uma abertura, né? De novo sangramento importante. Aqui um novo exemplo, a gente recebeu essa imagem aqui, que é um pseudaneurisma de uma fístula nativa. O paciente, pelo relato da equipe, um outro membro da equipe, tinha um sangramento importante no antebraço, com muita dor no antebraço, também um acidente de punção, e a gente fala sobre limitações, né, de material na urgência, né, na madrugada. A gente só tinha um stent revestido balão expansível. Esse é outro conceito que a gente conversa muito com os colegas nefrologistas, que a fístula arteriovenosa, por ser locais de punção e compressão, né? Então, a gente comprime toda a vida que a gente retira as agulhas, a gente tem uma compressão ali, né? Então, o stent balão expansivo não é um material adequado para as correções nessa topografia, né? A não ser em casos extremamente excepcionais. Nesse caso, foi corrigido. A gente consegue ver aqui o pseudaneurisma, aqui o stent, houve o êxito, né, na correção do pseudaneurisma, mas esse paciente, 2 meses depois, voltou com essa imagem aqui, ó. Então, o porquê do stent balão expansivo não ser o ideal para essa região? Porque ele não suporta pressões externas, forças externas, e ele colaba. Então, é só em situações extremamente selecionadas, né? Infelizmente, a gente tem pego pacientes de outras equipes sem tanta dedicação à nefrointervenção, que esse conceito não está tão firmado ainda, mas que com esse boom da nefrointervenção é algo que está com seus dias contados, né? Então, esse é um exemplo clássico aqui, visual, do porquê esses stents não são adequados para essa região, né? Então, à direita, um stent autoexpansivo, à esquerda, um stent balão expansivo. Então, você apertou, ele vai colabar. Então, não é um material adequado para essa região. Aqui um outro exemplo de pseudaneurisma, o relato dessa paciente, eu vou até mostrar algumas fotos dos membros superiores dela mais à frente, que era uma paciente, na verdade, ela tem uma fístula braquiointermédia, anastomose aqui, ela evoluiu com edema de membro superior,
mas o relato do colega que vinha acompanhando é que todas as vezes que ela retirava a agulha, ocorria um sangramento importante após retirada da agulha, apesar de ter um fluxo adequado. Então, o que a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver a anastomose aqui, veia cefálica nessa região, veia basílica subindo, e aqui, na verdade, é a artéria braquial. Adriano, e o que é isso aqui? É um pseudoaneurisma de artéria braquial, porque, na verdade, a punção arterial da fístula estava sendo feita na artéria braquial. Então, por isso que o fluxo era muito bom e por isso que não parava o sangramento pós-retirada da agulha, né? Então, aqui é mais um caso de que é possível, ali a veia basílica estava passando do lado da artéria braquial. Muitas vezes, pós-confecção, a artéria braquial também fremita. Então, a presença do frêmito ou não quer dizer que aquilo é artéria, que aquilo é veia, né? Então, também uma intercorrência que existe, não é o primeiro caso que a gente pega com pseudoaneurisma de artéria braquial. A gente teve até alguns pacientes com dialisou por 1 ano, até por uma das funções sendo na artéria braquial, né? Então, a gente fez a angioplastia dessa paciente, ela tinha uma estenose central, angioplastou a fístula dela e corrigimos cirurgicamente esse pseudoaneurisma de artéria braquial. Já os aneurismas também, a gente tem 2 perfis de pacientes com aneurisma, com ectasias venosas, né? Ou são pacientes que têm uma estenose ou uma oclusão do outflow, ou seja, essa veia cefálica ou essa veia basílica, ela sofre uma hipertensão venosa crônica e essa hipertensão venosa crônica começa a dilatar essa veia, né? Ou são fístulas de 10, 15, 20 anos e o próprio hiperfluxo venoso ali, as forças de turbilhonamento e os traumas das punções levam a essa ectasia, né? Hoje em dia, a gente fazendo a revisão da literatura em relação à ectasia venosa, aneurismas venosos, não há um tamanho que indique a abordagem desse aneurisma. Então, a gente tem que selecionar muito bem o paciente, ver o perfil de educação dele, o autocuidado dele, né? E os sinais de instabilidade desse aneurisma, né? Então, alguma lesão trófica com sangramento e sentinelas, e um exame, uma estratégia do exame físico que a gente tem é o sinal da pinça, né? Você faz uma pinça na pele do aneurisma, se você não consegue fazer essa pinça, é porque essa pele está muito delgada e provavelmente vai ser um local de ulceração, né? Então, lança a mão do exame físico para tentar extrair sinais e sintomas que sejam fatores de risco para uma ruptura, né? Aneurismas e fichas feito essa tem mais de 1 litro por minuto, né? Então, em 5 minutos, esse paciente exsanguina e a gente perde esse paciente, né? E também as síndromes isquêmicas, né? Então, aquele exemplo daquela paciente que eu dei do pseudoaneurisma de artéria braquial, ela após confecção, ela evoluiu com uma síndrome isquêmica, né? Com uma síndrome de roubo de fluxo. A gente consegue ver aqui na mão direita a comparação, né? Bem mais cianótica que a mão esquerda. Normalmente, esses pacientes se queixam de parestesia, dor, né? E é possível tentar uma conduta conservadora com o vasodilatador, corticoterapia, alguns neurolépticos, né? E muitas vezes compensa esse paciente. O grande sinal de alerta é o déficit motor. Então, o paciente apresentou qualquer grau mínimo ou um grau progressivo de déficit motor, vira uma emergência médica, né, para correção pelo risco de uma neuropatia isquêmica residual, né? Então, esse paciente foi feita a correção, a gente consegue comparar aqui a imagem, né, a melhora clínica da paciente. E aqui, além dela ter tido a síndrome do roubo de fluxo, depois da síndrome do roubo de fluxo, ela teve uma estenose venosa central e fez edema de membro superior, também corrigido na mesma cirurgia, né? Um outro tipo de síndrome isquêmica é a neurite isquêmica monomélica. Então, o que é isso, Adriano? Eu já tive, infelizmente, um caso, a ganhar a Mega Sena ao contrário, que literalmente a gente faz a confecção da fístula e o paciente continua com pulso radial, continua com pulso ulnar, e ele tem uma piora súbita da motricidade da mão dele ou do braço, de todos os nervos, o nervo mediano, o nervo radial, o nervo ulnar. O que é que a literatura nos presenteia em relação à fisiopatologia?
O que se sabe hoje em dia é que essa neurite monomélica isquêmica é uma isquemia aguda neural. Então, por conta da fístula, há um roubo de fluxo do nervo e não do membro. Então, esse paciente tem pulso, a mão está aquecida, está saturando 100% no oxímetro, nessa mão, mas não mexe. Então, é uma emergência vascular e a indicação é o desligamento dessa fístula, porque senão o paciente fica com uma sequela permanente. Então, diferentemente do roubo do fluxo, esse paciente não vai ter cianose, não vai ter palidez, e o achado dele é esse déficit motor súbito, né? Esse paciente, a gente fez o desligamento imediato da fístula, com recuperação de todos os movimentos, né? Então, é algo que é uma síndrome não tão exposta, né? Uma síndrome não tão conhecida, mas que se os colegas nefrologistas pegarem um paciente num POI, as pessoas que fazem a parte nefrológica hospitalar também, e quando recebem esses pacientes no primeiro dia pós-operatório, a alteração motora aguda pode levar a pensar numa neurite monomélica, né? E a indicação é o desligamento. Alguns fatores de risco para essa síndrome isquêmica é o sexo feminino, pacientes diabéticos, né? E que fazem fístulas mais proximais. Então, por exemplo, uma fístula braquiocefálica ou uma braquiobasílica. Fístulas que envolvam a artéria braquial. Então é isso, pessoal. Acho que eu tentei abordar a maioria dos temas mais comuns de complicações relacionadas ao acesso vascular para hemodiálise, como alguns casos diferentes, mas possíveis, né, que agregassem valor à prática clínica de todos nós. Muito obrigado pelo tempo de todos. Excelente apresentação, Adriano, muito boa. Eu aprendi várias coisas que depois eu vou até comentar aqui com os colegas. E aí eu abro para as perguntas. Então, podem ficar à vontade para perguntar aqui no chat ou abrirem os seus áudios aí para enriquecer a nossa discussão. Oi, boa noite, Tiago. Boa noite, Adriano. Oi, Aqui é a Ellen. Tudo bem? Adriano, excelente aula, muito boa mesmo. Você fez uma maturação assistida num paciente meu ontem, que hoje foi um sucesso a punção, um paciente difícil, já está com acesso vascular complicado. E a gente gostaria de entender, nós estamos 3 nefrologistas assistindo a aula aqui no HRT, e a gente queria entender melhor como que é essa maturação assistida. Opa. Ele está ajustando, entendi. Ellen, obrigado por ter levantado. Assim, a gente se apega muito aos pacientes da gente, né? Então, assim, o paciente em questão é um querido, já sofreu muito, ele tem um pé diabético, pé amputado parcialmente, está com curativo a vácuo. Então, assim, é aquele paciente que ele é vascular dos pés à cabeça, né? Então, realmente foi uma estratégia muito boa. Que antigamente aquela ficha não maturava por questões mil, e literalmente aquela fístula era abandonada. Eu tive outro caso interessante, que era um paciente que ele tinha feito uma fístula snuff box, né, na tabaqueira anatômica. Ele tinha 5 anos que tinha confeccionado e nunca tinha utilizado. E quando eu examinei a fístula dele, eu falei, nossa, dá para maturar assistido isso aí. Ele, não, doutor, não dá. E aí aquele processo de convencimento, colega nefrologista junto. Acabou que a gente maturou. Então, literalmente, o que é que a gente faz? A gente faz um esgarçamento, em termo popular, né? Um esgarçamento dessa veia. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, a gente consegue ver uma estenose nessa região, mas você vê que a veia não se desenvolveu como deveria, né? Então, normalmente, aqueles critérios do CADOC de maturação, então a gente tem 6 milímetros, né, de diâmetro, 600 de fluxo e distância da pele de 6 milímetros. Então, normalmente a gente faz a recanalização, passa o fio e começa com a progressão de balões. Então, a gente começa com um balonamento com balão 6,
vê o resultado, começa com um balãoamento com balão 7, com balão 8. O seu paciente em questão, Ellen, eu fui até mais agressivo, porque eu conhecia ele. Então, assim, eu falei para ele, ó, vai ser a sua chance, porque se não der certo, a gente vai proximalizar a sua anastomose. Então, no caso dele, eu usei um balão 8. Se a gente vê a flebografia, a gente consegue ver algumas areazinhas até de micro-rupturas da fístula. Antigamente, a gente ficava muito preocupado com isso. Dissecou a veia, rompeu a veia, é um mau prognóstico. Hoje não. Hoje a gente sabe que esses sinais são sinais que deu tudo certo, que foi um sucesso. Então, a maturação assistida, quando a gente vê essas micro-rupturas, é que a maturação foi um sucesso. No caso em questão dele, ele teve uma ruptura parcial da veia cefálica na região proximal, meio do antebraço. O que é que a gente faz aí? Balona mais 5 minutos, normalmente resolve por si só. E o caso dele foi bem emblemático, eu achei que ele não ia deixar funcionar a fístula, porque vai ficar demasiado, vai ficar roxo, vai fazer equimose, mas me mandaram a foto e eu soltei fogos, né? Então, literalmente, a gente esgarça essa veia, até o ponto que a gente atinja pelo menos 6 milímetros. E você vê que fica alto ali, né? Eu acho que o Tiago Barroso já teve até a oportunidade de reoperar um paciente, fazer uma trombectomia numa fístula maturada, e o que a gente acha é que o endotélio, junto com aqueles tecidos venosos, né, vira um canal de fluxo de sangue. Então, literalmente, a gente esgarça mesmo e tem até micro-rupturas. Muito bom. Custou deixar funcionar mesmo. Foi muito convencimento, mas deu certo. Obrigada. Imagina, Hélio, tamo junto. Bom, a Edivânia, ela parabeniza a sua aula e ela faz uma pergunta. Há alguma medida para evitarmos a formação precoce de aneurisma em fístula? E eu já aproveito e falo que eu aprendi um termo hoje que eu achei muito pertinente, que é a ectasia venosa. Ao invés de classificar tudo de aneurisma, né, faz todo sentido usar esse termo, a nomenclatura mais apropriada, né, uma ectasia. Bom, mas a pergunta, então, da Edvânia é como evitar a formação precoce de um aneurisma? Adriana, acho que você está no mudo. Beleza. Opa, deixa eu tentar aqui. Agora foi. Foi. Eu acho que a grande questão, Tiago, que eu acho que é da pergunta dela, é aquela fístula. Quando ela fala de formação precoce, aneurisma, o que eu consigo imaginar clinicamente é aquele paciente que tem pouco tempo de fístula e que ele já está evoluindo com ectasia venosa. Então, isso é um sinal indireto do exame físico que pode haver algum outflow ruim nesse paciente. Então, precocemente, ele já começa a criar uma ectasia venosa, né? Então, você já pode pensar e lançar a mão de uma propedêutica armada para tentar diagnosticar uma estenose que seja o foco dessa formação de uma ectasia, né? Pensando em aneurisma precoce, em ectasia precoce, eu só penso nisso. Barroso, você pensa em alguma outra coisa, algum tipo de punção também que levaria a uma formação precoce? Não, então, acho que um ponto interessante aí para colocar, primeiro, parabenizar aí pela sua aula, cara, foi excelente, que conseguiu abordar amplamente aí, de uma maneira categorizada, né, por acesso, achei bem didático. E parabenizar também aí pela iniciativa da SBN Regional DF, dizer que para a gente é um prazer estar participando aqui e uma grande honra pelo convite. E na verdade, assim, existe sim relato, descrição na literatura em relação à técnica de punção, né, punção tipo diária, né, e não ou bladder ou buttonhole. E a gente tem que entender que tem alguns pacientes que, na verdade, eles apresentam algum tipo também de doença de colágeno. A gente pesquisa isso muito pouco no Brasil, mas existem sim pacientes que que eles têm tendência a formar megafaves, mesmo sem associação com estenoses em outflow, né?
sempre a primeira coisa que tem que descartar é isso. Então, se você tem algum grau de obstrução ou estenose no deságue do acesso, esse acesso vai ficar pressurizado e realmente a tendência dele no decorrer do tempo é dilatar, né? Acho que uma coisa que você colocou, Barroso, que é muito interessante é isso. Às vezes a gente faz uma abordagem, um aneurisma grande, venoso, né? A gente vai lá, aborda, confecciona uma fístula. Na verdade, a gente confecciona a fístula antes, muitas vezes, né? E quando a gente vai desligar a outra ou ressecar o aneurisma, aquela já está, meu Deus, já está com um calibre que você fala que vai acontecer também. Exato, tem pacientes que têm essa tendência, eles têm essa tendência, você faz a fístula, ela desenvolve bastante, né? E rápido. Com certeza deve ser algum tipo de doença de colágeno que ele possui e infelizmente os recursos são poucos para a gente pesquisar isso aqui no Brasil, principalmente no serviço público, mas geralmente são pacientes que você pesquisa e não tem nenhum fator mecânico que esteja associado com qualquer tipo de pressurização do acesso de diálise e tem um histórico já de antecedente de outros acessos que desenvolveram bastante, que fizeram degenerações aneurismáticas, né? Mas eu acredito que sim, essa questão das punções, eu acho que isso aí com certeza contribui bastante, porque querendo ou não, é um trauma mecânico, né? E ao mesmo tempo que pode causar as estenoses, né, com hiperplasia intimal, a outra manifestação no longo prazo realmente é o enfraquecimento parietal e o desenvolvimento de degenerações aneurismáticas. Muito bom. A Edvânia fez uma ótima pergunta novamente, que eu acho que é uma dúvida muito frequente na nefrologia. Então, assim, seria uma dúvida em relação a estratégias farmacológicas para prevenção de trombose em acessos venosos para nefrologia, para diálise. Então, a pergunta dela: há segurança para uso de anticoagulação plena, seja talvez um apixaban, ou seja um inibidor de vitamina K, associada à antiagregação dupla para prevenção de trombose de acesso nos renais crônicos? Eu só pondero que, assim, é muito arriscado lançar mão de tudo isso ao mesmo tempo, né? Antiagregar duplo. No nosso paciente com tantas comorbidades, o risco de sangramento é muito grande. Mas qual é a opinião de vocês, Tiago, Adriano, em relação a estratégias farmacológicas para prevenção de trombose? Alguém soprou essa pergunta para ele, hein, Barroso? Pelo amor de Deus. É uma discussão que não há consenso entre os vasco. Qual é o consenso hoje em dia? O consenso é que não há consenso. Não tem nenhum estudo, pelo menos que eu tenha lido nas últimas revisões, o Barroso pode me corrigir se eu estiver falando alguma asneira, mas é que não há nenhum estudo falando sobre dupla interagregação, como há para angioplastia arterial periférica, com angioplastia de carótida ou angioplastia coronariana, que já se demonstrou que reduz a hiperplasia intimal, até porque a estenose na fístula tem outros fatores associados, né? Então, até hoje não se comprovou que a dupla interagregação ou a anticoagulação tem benefícios a curto, médio ou longo prazo, né? Na não trombose desse acesso. E tá, como você bem falou, Tiago, está relacionada a eventos hemorrágicos importantes, né? Então, o paciente renal crônico, mais do que ninguém, vocês sabem que é um paciente com uma disfunção de plaqueta importante, né? Apesar de ele ter a plaqueta normal, ter o coagulograma normal e muitas vezes está bem dialisado, mas essa plaqueta é disfuncional, né? E juntando um paciente subdialisado com algum grau de uremia, a dupla antiagregação ou a mono-antiagregação com a anticoagulação também é arriscado. Mas aí você me pergunta, eu pergunto para o Barroso, uma paciente com falência de acesso, múltiplas abordagens, colocou um hero graft, trombosou esse hero graft 2 vezes no último ano. O que é que você vai fazer, Tiago? Não, então, acho que é uma pergunta muito pertinente, acho que você respondeu muito bem, Adriano. Acho que eu, pessoalmente, espero poder contribuir nisso aí nos próximos anos aí. Isso é uma área que eu estou querendo me aprofundar em termos de produção científica, até porque é uma área que é um verdadeiro gap em termos de desenvolvimento científico, no sentido de conhecimento, né, do uso dessas terapias farmacológicas nesse grupo específico de paciente.
Mas, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ponderar é que a maior parte dos pacientes que trombosam o acesso é por fator mecânico. O primeiro ponto que isso é uma coisa que eu via muito essa discussão aqui, o acesso trombosar, vai todo mundo já querer anticoagular, né? E quando você vai avaliar o acesso, ele tem um fator óbvio lá de disfunção. Então, estenose, e é claro que aquilo ali vai obstruir todo. E um outro ponto é que o acesso, de uma maneira geral, principalmente prótese, se ele obstrui o circuito inteiro, né? E muitas vezes também o acesso nativo, a não ser que ele tenha alguma colateral que mantenha fluxo, né? Então, normalmente ele trombosa até o local do deságue. Então, o fato de trombosar uma extensão grande não quer dizer que o paciente é trombofílico. Isso é o resultado esperado, né, de uma trombose. Hemodinâmico, resultado hemodinâmico, né? Exato. Então, isso é uma coisa importante, um conceito importante para entender, né? E outra coisa, Thiago, só fazendo um adendo, muitas vezes essas tributárias que fazem com que a fístula não trombose por completo, a gente não faz nada com ela, é um fator protetor, então deixa ela quietinha, não desliga ela não está roubando fluxo nenhum. Na verdade, ela é um ponto protetor, você resgata aquela fístula, daqui a um ano, quando essa fístula, sei lá, porque trombosar novamente, por aquela lesão que você angioplastou, muitas vezes aquela tributária vai ser o ponto de não retrombose completa, né? É verdade. Perfeito. E o primeiro ponto é esse, né? Então, de uma maneira geral, a gente não vê tantos distúrbios assim de trombofílicos, pelo menos nesse grupo de paciente, a maioria dos acessos, 90% das tromboses, elas estão relacionadas com uma disfunção mecânica subjacente. 5 a 10% pode ter algum fator específico, como uma hipotensão grave, enfim. E aí sim você pesquisar, na ausência disso aí, talvez valha a pena sim pesquisar alguma trombofilia, né? Em relação a isso aí, realmente não existe ainda nenhum estudo multicêntrico, a gente acaba utilizando às vezes essa dupla integração. O racional disso aí no território periférico, em coronária, é a questão da trombose precoce, né, relacionado com qualquer procedimento endovascular. O período de endotelização dura em torno de um mês. Então, se você coloca um stent ou uma terapia, um balão padrão, o ideal é você manter pelo menos um mês, né? Existe estudo analisando isso aí num grupo específico em intervenções nefrovasculares? Não existe. Então, você acaba extrapolando isso da experiência coronária, do mesmo jeito que no periférico também a gente extrapola da coronária. Mas a maioria dos estudos que a gente tem hoje, se a gente para analisar os estudos, principalmente de balão farmacológico em fístula, nos protocolos, alguns deles, eles optam por utilizar dupla antiagregação, caso o paciente não seja de alto risco, né? Pelo menos durante um mês, que é esse período de digamos assim, mais crítico de reendotelização. Mas tem alguns pontos que reduz bastante o risco de trombose precoce no acesso, né? Primeiro que ele é um acesso de alto fluxo, é um acesso de baixa resistência, é bem diferente do leito arterial, né? Então, do ponto de vista hemodinâmico é bem diferente. Então, tem vários grupos que, na verdade, só a gente agrega com AS mesmo. E, na verdade, o AS é mais relacionado com as comorbidades cardiovasculares do que pela necessidade de antiagregação pós-procedimento em si. Em relação ao uso de anticoagulante, pelo menos no nosso grupo, a gente tem usado, obviamente, de maneira empírica, a gente não tem tido complicações hemorrágicas, mas basicamente a gente só tem utilizado em pacientes realmente com falência de acesso na verdade o termo mais correto seria acesso vascular complexo, já com HERO, e que o paciente já evolui para aquela desautonomia, né? Então o paciente renal crônico já nessa fase, é muito comum já ficar fazendo aquelas hipotensões importantes, não o paciente fazendo 30, 40 de média durante a diálise, então é uma situação realmente muito complexa. E aí a gente acaba lançando mão de apixabana associado com antiagregante, um AS. E pelo menos nos casos que a gente tem feito isso, dentro da casuística, a gente não teve complicações hemorrágicas maiores, né? Mas espero ter respondido a pergunta aí. Mas nenhum paper, né, Barroso? Não, é onde eu Bom, saiba, não. excelente, Thiago, excelente, Adriano. E vamos para a próxima pergunta aqui.
é do professor Francisco Neves. Ele comenta que gostou muito da sua aula, Adriano, deu os parabéns. E aí a pergunta dele é que qual seria a importância e a experiência do uso de ultrassom para punção de fístula? Então, aqui agora a gente não está falando de para punção de acesso, implante de catéter. Existe algum benefício? Com certeza, com certeza. Eu acho que até o olho do Barroso brilhou agora, que é uma demanda que a gente tem, e quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente vê que pessoas ao mesmo tempo vêm pensando coisas semelhantes a gente, né? O que é que a gente sabe hoje em dia? Um acidente de punção, uma fístula, por qualquer que seja o motivo, ou porque foi uma punção às cegas, ou porque é uma punção difícil, em última análise, ela está relacionada, comparando-se dois grupos, ao aumento da mortalidade desse paciente. Então, da mesma forma como aconteceu para a punção ecoguiada dos acessos centrais, dos acessos pré-hemodiais, do acesso venoso central para a medicação mesmo, é algo corriqueiro e habitual hoje fazer ecoguiado. A gente não tem dúvidas que não é nem o futuro, o presente é que, e o ideal é que todos os acessos, as punções de fístulas também fossem ecoguiadas, né? E eu acho que isso diminuiria os acidentes de punção e, em última análise, diminuiriam trombose de fístula e diminuiria a mortalidade desses pacientes. Eu acho que o Barroso corrobora, tanto que a nossa equipe cada vez mais tem feito ações nesse sentido de treinamento, né, de treinamento de equipe, de colegas nefrologistas, de enfermeiros, para cada vez mais essas punções, não só dos pacientes de difícil punção, como qualquer paciente, né? Na verdade, ele vai se beneficiar dessa punção. Então, eu concordo, eu acho que há o lugar, e o lugar é para ontem. Ótimo. E essa nossa aula, a gente está gravando. Eu esqueci de te perguntar se você permite a divulgação depois, Adriano. Pode divulgar Claro. depois? Tá. Não, então. E essa aula é para os enfermeiros que não. Os enfermeiros adoram esse tema. Sempre que eu vejo as discussões mais acaloradas lá na clínica entre os enfermeiros é sobre acesso vascular. Então, é algo que eles gostam bastante. E eu acho que aí cabe aos enfermeiros também terem esse empoderamento. Eu acho que os enfermeiros têm que se mobilizar para começar a usar o ultrassom, porque não é um dispositivo exclusivo dos médicos. Não, não. Então, E até a gente se dispõe aqui, Tiago, a fazer um oferecimento, né, Barroso? A gente está time para isso, né? A gente está aqui disponível para ajudar nesses treinamentos, fazer eventos de treinamento de todas as equipes. Então, especificamente para você, estendendo esse convite aos outros colegas, é só fazer o contato conosco, a gente está disponível. O que a gente quer é parcerias e agregar valor, né, à assistência do paciente nefrológico. Mas isso é uma coisa que eu falo dos enfermeiros. Eu falo, ó, se vocês ficarem parados aí, ninguém vai botar o ultrassom na mão de vocês. Então, vocês têm que pegar o ultrassom. Muitas vezes o ultrassom está lá na clínica, está encostado. Então, pega e é algo que vai, acho que, revolucionar mesmo. E é o que você falou, muda a mortalidade, né? A gente tem tanta dificuldade de mudar a mortalidade com abordagens farmacológicas e, às vezes, com essa simples abordagem técnica, né, a gente consegue mudar desfecho. E aproveitando essa pergunta, recentemente a gente teve uma conversa, assim, uma reunião aqui nos membros da SBN-DF, então estava eu, a Isadora, o Fábio, o Diego, a Adriana, e uma coisa que eu levantei é que, assim, se você coloca uma foto de um hospital onde o tratamento da água tem infiltração na parede, aquilo causa uma baita de uma comoção, né? Fala, poxa, olha a água dos pacientes em diálise, como é que tá? E não existe uma comoção de você falar, olha, que nesse serviço não tem um ultrassom para as punções guiadas. Então, assim, a mortalidade, não tenho isso em dados, mas presumidamente, a mortalidade ou a morbimortalidade de você realizar punções hospitalares sem ultrassom talvez seja muito maior do que você ter uma infiltração ali na parede, na sala do tratamento da água. Então, é claro que não é fácil, a gente sabe da dificuldade dos serviços, principalmente públicos, né, de aquisição de um ultrassom, serviços hospitalares, mas é algo que nós, nefrologistas, temos que
falar como uma condição básica de trabalho, ou seja, eu sou nefrologista de um hospital, passo a rotina de agudos, algo básico para o meu trabalho é eu ter acesso a ultrassom. Então, acho que nós aqui, como estamos numa reunião de nefrologistas e tudo, acho que é algo que a gente tem que insistir em relação a isso. Bom, desculpa aí pelo desabafo. Eu acho que é importante isso que você falou também, porque até a gente, quando assume novos serviços, quando a gente vai pedir, por exemplo, ultrassom para... todas as funções nossas são ecoguiadas, né? A gente vê cara feia, a gente vê demora, até tornar-se um hábito, a gente tem que quebrar paradigmas, né? Acho que vai em encontro ao que você está falando aí, né? Então, se a gente não pede, se a gente não demanda, é porque está tudo bem, né? E esse dado existe, né? A principal causa de mortalidade hoje do paciente renal crônico dialítico é o acesso, né? Não são outros. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Quer participar? Algum comentário? Deixa eu ver se a Isadora está aqui presente ainda. Quer falar alguma coisa, Isadora? As pessoas estão aqui já elogiando, dando os parabéns. Bom, gente, eu vou fazer algumas considerações finais, mas se vocês quiserem perguntar ainda, fiquem à vontade para me interromper. Bom, eu vou ter muito prazer, então, de fazer o upload dessa apresentação no nosso canal do YouTube, e eu convido a todos os médicos que têm contato com residentes de encaminharem esse link para os residentes. Eu acho que se eu tivesse tido uma apresentação dessa durante a minha formação nefrológica, eu teria a mente muito mais aberta para tudo que envolve, assim, o acesso vascular. Gostaria também de falar, então, que daqui a 15 dias nós vamos ter a apresentação do Thiago. Então, vocês ouviram aí que ele soltou alguns spoilers, né? Falou de Hero Graft e tudo. E aí, eu tenho certeza que ele vai explorar essa parte. E gostaria de deixar aí as palavras finais com o Adriano, as considerações finais. Antes, Adriano, deixa eu só te agradecer em nome da SBN e de todos os colegas que estão aqui presentes. Agradecer muito, tá? A sua aula foi muito enriquecedora e realmente eu acho que a gente precisa se unir. A gente precisa tanto de vocês no dia a dia ali da clínica de diálise aqui para expandir nossos conhecimentos, não deixa de ser também uma necessidade. Então, obrigada e em nome de todo mundo, a gente também está bem aberto aí para discussões e quebrar paradigmas. Obrigada. Eu só tenho a agradecer, Isadora. Assim, acho que as suas palavras, as palavras do Thiago Reis. Eu queria fazer a menção também, Thiago, que não são todas as residências de cirurgia vascular que abordam a complexidade que é o tema do acesso vascular para hemodiálise, né? Então, é um gap de formação grande. A gente vê, normalmente, nos centros, um vascular que por motivos outros acaba lidando mais com aquilo e vai aprendendo tomando pancada na cabeça. Então, hoje em dia, que mais lá fora, agora, graças a Deus, aqui no Brasil, e sem meias palavras, com muito esforço da nossa equipe também, que esse tema vem sendo discutido com outros colegas. A gente vem garimpando colegas, né, Barroso, do Brasil inteiro aí que são entusiastas do tema. A gente vê que é bom encontrar pessoas que compartilham das nossas paixões, né? Então, estar aqui conversando com vocês sobre o que é o nosso dia a dia e os pacientes que a gente atende é uma satisfação, é muito bom. E a gente vê também a evolução, tanto do ponto de vista, a minha formação em termos de nefrologia na residência de cirurgia vascular é ínfima, né? O que a gente aprende com vocês também de conceitos nefrológicos nos engrandece bastante. Acho que uma troca mútua e só quem tem que ganhar é o paciente. Agradecer mais uma vez pelo convite. Beleza, então. Daqui a 2 semanas é o Barroso, né? É isso aí. Vou preparar umas perguntas para ele. Ótimo. Gente, muito obrigado pela participação. A gente teve um quórum excelente e boa noite para todos. Um grande abraço. Até mais, pessoal.